Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, playlist do nosso querido amigo Economicão e a sua galera. Diga aí, Economicão. E aí, pessoal? Aqui é o Economicão. Raposinho, como é que você lida com a informação assimétrica? Olha só, cada vez temas mais complexos, né, Economicão? Diga lá, Raposinho. Beleza, galera? Economicão, eu consigo me virar bem. Eu tenho uma rede de informantes muito boa, por sinal. Ah, nada como a experiência, né, Raposinho? Você tem contatos em todas as partes, então você está bem informado. Bom saber, Raposinho. Vamos então para a sua questão. Questão da FGV para DPE do Rio Grande do Sul, cargo analista em apoio especializado e economia. Ano de 2023. Em relação à falha de mercado conhecida como informação assimétrica, é correto afirmar que... Portanto, amigos e amigas, nós temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a opção certa. E é clássico, né, nessas questões de informação assimétrica, o examinador tentar te enganar entre o perigo moral ou o risco moral e a seleção adversa, né? Então você logo vê que a alternativa A diz que o perigo moral também é conhecido como informação oculta, hidden information, onde as ações a priori dos agentes não são perfeitamente observáveis. E a seleção adversa também é conhecida como ação oculta, hidden action, onde as informações dos agentes não são perfeitamente observáveis a posteriori. Então, vamos diferenciar os conceitos para ver se a alternativa A ou a alternativa B estão corretas. Vamos lá? Risco moral versus seleção adversa. Para resolver as questões que envolvem a simetria de informações, é importante diferenciar bem os conceitos de risco moral e seleção adversa. No risco ou perigo moral, nós temos o caso típico de conflito de interesses, em que temos as denominadas ações ocultas. Exemplos de risco moral: gerente do banco que concede um empréstimo a um parente próximo, ou um diretor de compras que fecha um grande pedido com a empresa do seu irmão, em ambos os casos sem informar a ninguém. Então você tem uma ação oculta, né? Você faz aquilo, né? O agente faz aquilo sem informar o seu superior, né? Porque dificilmente seria algo considerado correto, né? A seleção adversa, nós temos o caso de informação incompleta, oculta. Exemplo, a compra do carro usado. Então, quando você vai comprar um carro usado, você não tem a informação completa sobre o estado daquele carro usado. Pode ter um defeito lá, ele pode ter sido batido anteriormente, pode ter alguma coisa torta lá, algum problema elétrico. Então, esse é o problema da seleção adversa. Você selecionar, por exemplo, um carro, né, pagar o valor de mercado dele, e o carro ele é uma bomba, está, né, cheio de defeito. Beleza? Então, essas são as grandes diferenças. Com isso, a gente consegue matar a letra B, porque diz que o perigo moral fala de informação oculta, quando na realidade o perigo moral é ação oculta, né? Você fazer algo contra o interesse do seu empregador, por exemplo, sem que ele saiba. E a seleção adversa não é ação oculta, a seleção adversa é informação oculta. Lembre-se do carro usado, você não sabe se o sistema elétrico dele está bom, né? Se o carburador da minha época, né? Se a injeção eletrônica está funcionando, entendeu? Então, veja só a diferença aqui, as duas estão erradas. Beleza, o que mais que nós podemos falar aí? Fornecimento de garantias em um mercado de bens onde ocorre assimetria informacional em relação à quantidade dos produtos é um mecanismo conhecido como triagem, screening. Beleza, será que é isso? Vamos dar uma aprofundada nesse assunto. Vamos falar de estratégia para mitigar a assimetria de informações. Para mitigar ou abrandar a assimetria de informações, diminuir o impacto da seleção adversa, existem estratégias cuja iniciativa pode vir tanto da parte que detém a informação completa quanto da parte que não tem acesso a todos os dados. Do ponto de vista da parte que possui a informação completa, por exemplo, o dono do carro usado, temos as estratégias de sinalização, signaling, como por exemplo podemos mencionar a oferta de garantia, né, para os produtos vendidos. O carro é usado, mas eu dou garantia aí de 3 anos. Ou seja, está confiante que o produto dele é bom. Ou a apresentação do certificado de autenticidade, por exemplo, bens aí raros, né, antigos, né, principalmente aqueles bens que você vai penhorar, etc., que tem um interesse histórico, né, pode ter falsificação. Então, um certificado de autenticidade ajuda muito, né?
Você consegue abrandar a questão da informação incompleta. Já do lado de quem não dispõe de acesso a toda a informação, temos, por exemplo, a estratégia de triagem, chamada de screening em inglês, em que se busca por meios alternativos conseguir informação faltante. Exemplos são as pesquisas do histórico financeiro de quem busca um empréstimo bancário. Então o banco vai fazer uma checagem paralela aí sobre o histórico daquele cliente. Ou, por exemplo, pedido de referência profissional nos casos de entrevista de emprego. Então a empresa pede uma referência profissional porque ela vai ligar para aquela pessoa que você deu como referência para ver se aquela pessoa, o que aquela pessoa fala de você, né? Então, para ver realmente se você está falando toda a verdade lá, você falou toda a verdade durante a entrevista de emprego. Então, são essas as duas grandes abordagens aí para mitigar a assimetria de informações. Aí a gente vê que a letra E está invertida, né? O fornecimento de garantias em um mercado de bens onde ocorre assimetria de informação não é screening, é signaling, é o contrário, né? A sinalização. Então, a letra E está errada. Vejamos, no desenho de mecanismos de revelação informacional, as restrições de compatibilidade de incentivos somente são adotadas na presença de seleção adversa. A FGV, ela entra muito no buraco do queijo, acho que ela exagera um pouco na dose, né? Mas vamos aí falar um pouco aí do modelo de principal agente. No modelo principal agente existe um principal e um agente que não possuem necessariamente os mesmos objetivos ou preferências. Exemplo do principal, o dono da empresa. Exemplo do agente, o gerente da empresa. Então, não necessariamente eles estão alinhados. Por quê? O principal delega uma tarefa a um agente para que este atue em seu nome e interesse. Então, o dono da empresa delega uma tarefa para o gerente de vendas, por exemplo, para que este trabalhe no seu nome e interesse. Entretanto, considerando que o principal não detém informação completa acerca das circunstâncias da preferência do agente, surge um problema de monitoramento, né? Pode ser que o gerente de vendas, né, não esteja atuando da forma que o dono da empresa espera, né? Normalmente o agente está mais bem informado que o principal, né? O vendedor conhece melhor o mercado do que o dono, né? O vendedor é especializado em vendas. E desta forma, existe a possibilidade de utilizar essa informação privilegiada em interesse próprio em detrimento dos objetivos do principal. Aí nós temos um caso de risco moral, né? O gerente de vendas, para fechar a meta dele, o que ele faz? Ele vende o carro para aqueles clientes que têm dificuldade de pagamento, né? Porque o objetivo dele é vender, não é cobrar, né? Então, tem esse problema, né? Então, existia uma possibilidade de risco moral. Assim sendo, no modelo principal agente, o problema do principal consiste em estabelecer uma forma de pagamento que incentive o agente a tomar a melhor ação possível do ponto de vista do principal. Então, quando for estabelecer o salário do gerente de vendas, ele tem que pensar bem, o dono, como fazer isso para mitigar, diminuir ou até mesmo eliminar essa possibilidade de risco moral. Nesse cenário, a teoria do principal agente se ocupa dos problemas de informação e incentivos, procurando responder quais são os incentivos ótimos que o principal deve oferecer ao agente, né? Então, nessa teoria, você tem aí essa situação. Do ponto de vista do agente, geralmente existem dois tipos de restrições. Agora, vamos pensar do ponto de vista do gerente de vendas. A primeira delas consiste em uma restrição de participação, onde a utilidade do agente, ao aceitar o pagamento de incentivo, deve ser pelo menos igual ao seu nível de utilidade de reserva. Então, o salário que ele vai receber deve ser pelo menos igual ao seu nível de utilidade de reserva, senão não vai valer a pena para ele trabalhar naquela empresa. No segundo caso, temos chamadas restrição de compatibilidade de incentivo, né, que é o que pergunta a alternativa, em que, para um dado esquema de incentivo escolhido pelo principal, o agente tomará a melhor ação para si próprio, né? Então, o incentivo que vai ser dado para o gerente de vendas tem que ser bom para o gerente de vendas, né, para que ele tome uma ação que seja boa para ele mesmo e ao mesmo tempo seja de interesse da empresa. Então, aí tem a restrição da compatibilidade, porque nem sempre o incentivo vai ser o melhor para o gerente de vendas, né, do ponto de vista dele. Então, isso é o que a teoria chama de restrição de compatibilidade de incentivo. Beleza? E aqui nós abordamos bastante o que? Um exemplo de risco moral. E a alternativa D diz o seguinte, que no desenho de mecanismos de revelação informacional, as restrições de compatibilidade de incentivos somente são adotadas na presença de seleção adversa. Errado, né? Elas são mais adotadas, principalmente adotadas na questão do risco moral. Nós exploramos bem esse exemplo aí. Tudo isso para explicar que a letra D está errada. Gabarito por eliminação, a letra C.
O equilíbrio em um mercado na presença de perigo moral, moral hazard, normalmente implica alguns agentes sofrendo algum tipo de racionamento de seu consumo. Como assim, professor? Dá um exemplo para mim, que eu não entendi. O exemplo acho que vai te ajudar a ficar convencido. Mercado de crédito financeiro. No mercado de crédito financeiro, existem tomadores de empréstimos com avaliação de riscos diferentes. Quando os credores, os bancos normalmente, não conseguem distinguir entre os tomadores de crédito com maior probabilidade de pagar os empréstimos daquele com menor probabilidade de honrar os seus compromissos, né, o diferencial bom pagador do caloteiro, os emprestadores normalmente optam por cobrar uma taxa de juros média superior àquela taxa que os bons tomadores estariam dispostos a pagar. Por quê? Ele cobra mais, né, porque compensa, né, o bom pagador, né, pagando uma taxa maior, ele compensa eventualmente um calote que o banco leve. E aí surge aquela expressão, né, os bons pagam pelos maus. Né? O bom pagador acaba pagando uma taxa de juros maior porque tem alguns caloteiros aí que não vão pagar o banco, e o banco, para se resguardar, né, ele cobra um pouco mais daquele que ele sabe que vai pagar, e aí compensaria um eventual calote. Né? Esse é um problema aí dessa situação. Assim sendo, o mercado de crédito acaba sendo ocupado apenas por tomadores com baixa probabilidade de pagamento de seus empréstimos, porque o bom pagador fala assim, essa taxa de juros é muito alta, não vou pegar empréstimo. Quem é que vai pegar empréstimo? Só o caloteiro. E em casos extremos, nessa situação, o mercado tende a adotar o racionamento de crédito para reduzir a inadimplência. Por quê? O bom pagador não vai tomar o crédito porque o juro é alto. O mal pagador, o banco não quer o mal pagador. Ninguém quer um mal pagador, ninguém quer um caloteiro. Então, o que na prática acontece? Para de oferecer crédito. E aí o que acontece? Temos um racionamento de crédito. Então, isso confirma a letra C, que o equilíbrio no mercado na presença de perigo moral, né, o moral hazard, né, o caloteiro, normalmente implica alguns agentes sofrendo algum tipo de racionamento do seu consumo, ou seja, o bom pagador fica sem o crédito. Isso é triste, né? Por isso a importância de trabalhar bem a informação assimétrica. Gabarito letra C de casa, espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E tem um recado final do Economicão. Diga aí, meu amigo! Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, seus comentários e compartilha, por favor. Beleza, Economicão? Até a próxima. Valeu!